fala o seguinte, cara, quem tá preso pode ter voz de contar a história dele. Ah, porque eu vim de uma família que não teve oportunidade, eu vim lá do interior de não sei não. Pô, desculpa, cara, muita gente vem do interior da Conchichina, não tem oportunidade, mas não age igual a você. Eu falo que essa questão da falta de oportunidade, quando fala assim, não teve oportunidade, eu fui roubado e tudo mais. Cada mulher que tá no sinal, você acaba criminalizando esse moleque. Muitos ali, pô, tem ali no sinal da Taquara, ali onde é o Burger King, o Bob's ali, Aham, sim, sim. dia de chuva, daqueles de. O moleque tá correndo ali descalço. Dia de calor, o moleque asfalto pegando fogo, o moleque tá correndo ali. E ele teve oportunidade. E Se tá colocar correto, assim. exato, sim. E tá criando a oportunidade Ali dele. na Nelson Cardoso, tem muitos ali. Que recreio, um monte. Aí você acaba dizendo que aquele moleque ali, ele é o quê? Você acaba desmotivando um menino desse, que todo dia acorda, corre, faz, pega o doce dele, tenta vender, se reinventar. E quando tu passa a mão na cabeça de um cara que fala, não, mas ele não teve oportunidade, ele teve que roubar, ele matou, ele fez, aconteceu. Exato. Cara, e sabe o que é curioso? Eu tenho um projeto social numa escola municipal aqui, e eu, assim, tô expandido por questões agora circunstanciais, mas quero expandir isso cada vez mais. Legal. Eu levo pessoas profissionais para falar de como é que elas chegaram lá, e pessoas que geralmente vieram também com colégio público, vieram de baixo, com poucas oportunidades. Cara, é muito legal que as crianças e os adolescentes não têm referência dentro de casa ou na família. E é isso que eu estava dizendo, da ideia, que eu falei até de questão, até na questão política, mas vamos pensar agora no circunstancial do dia a dia. Cara, você criar referência para as pessoas é importantíssimo. E quando você cria referência que um bandido, tadinho, teve uma história sofrida, depois virou o chefão do tráfico, o chefão de uma grande organização criminosa, cara, você está criando uma referência negativa para aquela pessoa. Então você tem que criar uma referência positiva. Então o objetivo que eu tenho desse projeto é criar referências positivas. É basicamente isso. Pessoas que não tiveram oportunidade para falar o seguinte: você vai ter que suar a camisa de verdade, vai ter que ter esse esforço todo para você alcançar um lugar ao sol. Essas pessoas que vêm daí, enfim, tem trabalho ali vendendo bala no sinal, enfim. Ainda que a gente possa discutir se é a melhor forma de organizar a cidade ou não, isso é outro 500. Mas o ponto foi o que você disse. Quando você fala que uma pessoa que não tem oportunidade tenha legitimidade para cometer crime, você está falando que todos aqueles que não tiveram oportunidade de correr atrás de maneira honesta, eles fizeram errado. Cara, isso você cria uma referência muito ruim contra a sociedade. É aquela história que eu estava falando. Será que a gente quer construir uma sociedade que um mentiroso tenha protagonista? Eu não estou dizendo que ele é, mas assim, a pessoa que fala isso abertamente é a mesma coisa que quem é criminoso, entendeu? Você acaba ele não vai sair. Fica desacreditando e bota em descrédito. Colocando em descrédito, né, as Exato. pessoas. Mas tu falou da questão de dar visibilidade, né? E recentemente você protocolou para ex-detentos, né, ex-traficantes, irem alerge ter voz, né? Cara, fala um pouquinho disso pra gente. Vou falar. Essa é uma coisa. O Cláudio tá aqui, ele tá do meu lado. Cara. Fortemente armado. Cara, eu estava completamente revoltado quando eu vi essa notícia. Ele vai lembrar disso. Eu estava muito transtornado. E eu ainda fico um pouco, tá? Vamos lá. O Partido Socialista do Brasil, o Partido Socialista Brasileiro, esse Partido Socialista Brasileiro, o PSB, ele não quer melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro e ele não quer o bem do carioca. E eu vou te explicar o porquê. A primeira vez o PSB ajuizou aquela... Lembra da ADPF das favelas? Sim. Quem foi o autor da ação foi o PSB. Quem foi encabeçada pelo antigo parlamentar Alessandro Molon. O Molon, que cabeçou isso à época, juntou um bando de gente, defensorias do Brasil todo, para falar, a polícia do Rio de Janeiro é que mais mata, então a gente tem que parar as operações na favela na época da pandemia. E aí começou o negócio a crescer, virou um super mostrengo, que deixou de ser pandemia, virou uma parada como se fosse normal. O PSB, novamente, por meio de um deputado estadual, Carlos Mink, que já foi ministro do meio ambiente do governo Lula, o governo ligado ao PT, fez o seguinte: eu vou fazer uma audiência pública
e vou chamar 3 ex-chefes do tráfico que, no Rio de Janeiro, que fizeram história negativa, que colocaram a sociedade fluminense cada vez mais com medo, nas favelas Nova Holanda, Mangueira, no Complexo da Maré, que é o MB, o Polegar e o Ney Falcão, tá? Ah, eles melhoraram. Meu irmão, mas são ex-chefes do tráfico. Pra discutir o quê? Saidinha. Pra acabar a saidinha, porque o Congresso Nacional aprovou, o governo Lula vetou. Desculpa. Você vai chamar ex-chefes do tráfico pra discutir segurança pública? Ah, meu irmão, tenha piedade. E botar dentro da LERJ, a casa que é paga com o dinheiro do povo, o cafezinho que rola lá, a água que eles vão usar, o tratamento que eles vão receber, é como se o povo do Rio de Janeiro estivesse falando o seguinte: cara, você que colocou a sociedade por muito tempo numa situação, desculpa, de merda, tu vai ter voz ativa aqui pra discutir segurança pública, que é a ideia da saidinha. Cara, eu fiquei muito transtornado com isso. Então eu falei, eu vou agir. Porque pra mim, mais do que falar, tem muito deputado, você vai ver, falando, nós acabamos com a audiência. Fizeram desculpa porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu fui lá, eu fiquei revoltado, eu perdi a noite, escrevi. Na verdade, mandei assim, um rascunho. Meus amigos meus são advogados. E eles falam, não, vamos abraçar essa causa, vou fazer contigo junto, vambora. Meu irmão, vambora. E eles estão batalhando pra realmente impedir isso. Porque isso é um absurdo, cara. Eles têm que agir. Mais do que falar, tem que agir, cara. Pra mim, eu sou muito o seguinte, é ação. Mais do que falar, é ação. Eu tenho que agir. Então eu falei, eu vou agir. Eu lembro que uns amigos meus me mandaram ontem, falaram assim, cara, porra, você de verdade é o cara que eu tô colocando muita fé e esperança mesmo da gente melhorar. Só me falaram o seguinte, cara, tenha muito cuidado. As pessoas já estão com medo da minha vida, assim, no final das contas, porque eu não tenho medo de agir. E pra mim, esse é o primeiro princípio, a gente tem que agir, sabe? E o ponto todo é que quando eu protocolei essa ação, muita gente que inclusive, enfim, trabalha ali no meio da LERJ, veio falar pra mim, cara, bacana, estava precisando de uma pessoa assim, porque eu não vi um deputado protocolar um ofício, chamar aí na imprensa, não vi ninguém. No RJTV eu acho que não deu nada. Eu posso estar errado, tá? Sei lá, na Band, não deu nada. Meu irmão, absurdo isso, cara. Você pensar que dentro da casa do povo do Rio de Janeiro, bandidos iam lá falar sobre segurança pública. Desculpa, isso aí é normalizar o anormal, que eu não admito. Porque aí eles iam defender, obviamente, ia criar comoção. Que o Carlos Mink, qual era a prova dele? Ah, eles são a prova social da ressocialização. Uma banana, desculpa, foda-se. Meu irmão, eu não quero saber de ressocializar ninguém, não. Eu quero um movimento de lei e ordem, que as pessoas estão presas, fiquem presas. Não saia pra saidinha, não. Tá preso. Acabou. O recado que o Brasil tem que viver são 50 anos assim. Só assim a gente vai de novo tomar as rédeas, principalmente do Rio de Janeiro, pra falar, a gente tem que mudar a sociedade, tem que colocar uma sociedade firme, que seja uma sociedade ética e seja uma sociedade que dê valor a referências positivas. Pra mim é isso. Pra criar essa revolução, né? Exatamente. Vamos colocar dessa maneira, né? É isso. Literalmente volta no início. As pessoas entenderem de política, não viver política, né? Mas discutir política, né? Exato. Muita gente fala que eu não gosto de discutir política. Eu super respeito quando as pessoas falam isso. Mas eu falo assim, cara, só pensa o seguinte, eu não vou falar com você sobre isso, mas a política vai afetar a sua vida. A política afeta quando o seu filho não consegue ir pra escola, quando você tem alguém passando mal e você fica desesperado porque quer ligar pra alguém pedindo vaga num hospital. Quando alguém que você conhece, que é uma mãe, que às vezes quer dar uma oportunidade, mas não tem a vaga na creche pra botar um filho. Quando você tem medo de sair na rua e ser furtado, perder seu celular. Quando você tem medo de fazer o que é certo e você alertar uma pessoa que nem eu, que tá fazendo certo, porque tem medo que ela morra. Então assim, isso é política, cara, no final das contas. Quando você se revolta que milhões de pessoas estão sendo prejudicadas porque alguém está praticando corrupção, isso é política. A política é a nossa vida, infelizmente ou felizmente, pra mim é felizmente. Eu não tô, e é a partir disso que eu tô falando isso pra assim, eu não tô falando pra pessoa largar o trabalho, ficar só falando sobre isso, não.
Tem assuntos muito legais pra É falar. expressar opiniões, né? Exato. Tem muito assunto legal pra falar. Acho que todo mundo aqui gosta de falar sobre viagem, todo mundo gosta de falar o que gosta de comer, todo mundo gosta de aproveitar a vida. Ninguém tá falando disso, não. Mas chega um momento que a gente tem que amadurecer, sabe? E, cara, pra mim, esse momento tá chegando. A gente tá cada vez mais amadurecendo, sabe? Por exemplo,